Oi, gente. Oi, Pri. Jorge Luiz está perguntando o que eu estou oferecendo nesse vídeo. Esse vídeo é uma masterclass sobre foco para criadores plurais. Você está ouvindo um artista plural, com múltiplos interesses, múltiplas habilidades. E não sei o quanto teremos de interação, espero que sim. Se eu conseguir responder a todas as perguntas, sim, com certeza. Se eu não conseguir responder hoje, guardem as perguntas, que daí na sexta é mais tranquilo. Nós temos um percurso aí de 4 dias, né? Hoje é terça-feira. Eu planejei um conteúdo que se divide em 3 partes. E aí, na sexta eu consigo responder todas as perguntas que forem levantadas. Já reservei para isso. Sim, senhor Humberto, vou começar me apresentando. Meu nome é Iriene Borges. Como eu já disse, eu sou um artista plural. Demorei para chegar a essa conclusão. Eu venho de uma longa trajetória, apesar desta carinha, que não engana mais ninguém, eu não sou assim tão jovem. Dia 5, por sinal, eu faço 42 anos. E eu vou fazer um breve resumo da minha história. Como as nossas masterclasses são focadas em estruturas narrativas, e uma estrutura narrativa voltada para a autodescoberta, para que o artista se descubra, e não para que o artista use a estrutura narrativa para construir algo especificamente, mas para que ele se descubra e encontre aquilo que eu chamo de um verdadeiro chamado, né? Aquela voz que estava sempre conversando lá na nossa cabeça e nos induzindo a fazer algo, a buscar algo, a aprender algo, e a gente vai se perdendo no meio do caminho, porque afinal, artista geralmente tem essa sensibilidade aguçada e tem algo que ele não compreende plenamente, ele vai abrindo um leque de possibilidades e a gente precisa focar. Quando a gente não foca, fica muito difícil produzir. E eu aprendi isso da maneira mais dura. Vou começar a história do começo. Todas as nossas lives serão pautadas na contação de histórias, basicamente. Eu escrevo desde que eu me conheço por gente. Eu digo que a minha essência é a poesia. O primeiro poema que eu escrevi foi aos 8 anos de idade. A professora encomendou um texto, eu, inspirada pelos excertos de poesia que eu lia nos livros didáticos, escrevi um texto, né? Para mim tudo era texto. Eu tinha 8 anos, eu não fazia distinção entre prosa e poesia. Então eu fiz um empilhado de versos e eu falei sobre mãos que trabalham, mãos que acariciam, mãos que... E quando eu entreguei o meu trabalho para a professora, ela disse, mas isso não é um texto. Não foi isso que eu pedi. Essa foi a minha primeira grande frustração como artista. O meu trabalho não foi compreendido. E eu achava que estava fazendo algo tão sensacional, né?
Eu estava inspirada por aqueles textos maravilhosos que eu lia, Cecília Meirelles, Manuel Bandeira, enfim. Eu não lembro se nesse meio tempo aí, entre os 8 e os 14, eu voltei a escrever. Eu lembro que eu ficava tentando memorizar alguns poemas ou passar para o meu caderno com uma caligrafia que eu nunca estava satisfeita, nunca era boa. Eu voltei a escrever aos 14 e dessa vez eu já tinha esse entendimento de que era para mim, não era para o mundo. Não, o mundo não vai ver esse meu trabalho poético porque, afinal de contas, o mundo não está preparado, não vai compreender, né? E aí eu fiquei 6 anos escrevendo e lendo e conhecendo outros poetas. E por fim, o que aconteceu? Eu montei um livro. E esse livro eu registrei na Biblioteca Nacional, super orgulhosa. Meu sobrinho está aqui na live, ele tem 18 anos, está com um livro preparado. Eu demorei mais que ele, eu tinha 20 para achar que eu tinha conteúdo para um livro. Então eu registrei e ele se chamava Retrato das Sombras. Está até hoje lá o registro, obviamente, né? Enfim, mas a poesia, eu sempre aprendi que a poesia ela não te sustenta como ser social, então você tem que ter uma profissão. Ah, você é poeta e trabalha no quê? Só que quando eu fui buscar uma graduação, eu escolhi filosofia. Se você quer escrever, eu pensei, e você não quer ouvir dos seus mestres que você não fez o texto conforme foi pedido, se você quer ter plena liberdade, então não vá para letras. Escolhi filosofia. Na filosofia eu tive um sério problema, porque com essa necessidade de aprender muitas coisas, de buscar muitas habilidades, de lapidar muitas habilidades, de saber muito, eu me deparei com uma extrema ignorância. Eu me senti a criatura mais ignorante da face da Terra. O que eu fiz? Abandonei a filosofia e, através de um grande mestre, assim, o nome dele é Vinícius Berlendiz Figueiredo, professor do curso de filosofia, de estética, eu descobri que o que eu buscava era belas artes. Eu precisava da imagem, só a palavra não me bastava. Quando eu preparei lá o Retrato das Sombras, eu já queria fazer uma poesia aliada à fotografia, eu cheguei a procurar um fotógrafo e tal. Mas foi só nesse momento que isso ficou muito claro para mim, eu precisava aliar imagem e palavra. Foi através daquele curso maravilhoso que eu fiz com esse grande mestre que não faz ideia da importância dele na minha trajetória. Nunca falei para ele, nunca tive essa intimidade. Enfim, eu abandonei então esse curso e fui para Belas Artes. Fui fazer pintura. Mas como artista tem que trabalhar, eu acabei trocando de curso no decorrer, porque precisava estender meu período de trabalho como professora, no caso, já dava aula, e eu fui para gravura, estudar à noite. Acabei me formando em gravura. Eu levei 8 anos para concluir essa graduação. E assim, tateando meio que no escuro. Não, é isso, agora é isso. Será que agora tá certo? Só que nesse período de graduação dentro da Belas Artes, eu me deparei com uma realidade do artista que é muito dura. Tem muita gente que chega lá com muito mais habilidade do que eu cheguei. Eu não tinha conhecimento de arte, eu me preparei em alguns meses, fiz um curso rápido de pintura para entender como lidar com a tinta, com o Ronald Simon, foi no Alfredo Anderson. Eu acabei de ver o Ronald chegar e foi lá. Eu nem concluí o curso porque eu tinha que montar o portfólio, tinha uma exposição no final e não dava tempo, e tinha sempre gente falando: você não consegue, você não consegue, você não consegue. E fui lá e montei o meu portfólio, tinha que ter 5 pinturas, tinha que ter uma aparência legal, eu não sabia nem o que era um portfólio. Então eu não tinha muito preparo para Belas Artes, eu aprendi muito a partir de começar a graduação, mas tem gente que chega muito preparada. Tem gente que tá aqui, que chegou lá super preparada e tirou de letra, né, Pri? Só que essas pessoas chegam e elas dizem: mas eu agora não sei mais nada. Acho que aquele mesmo sentimento de extrema ignorância que eu vivenciei na filosofia acaba se abatendo. E artistas que têm essa alma um pouquinho mais delicada, né? E aí
te dizem que você não tem mais originalidade, que não existe mais a possibilidade de você criar algo original, que tudo que era para existir já foi feito, né? E então daí você pensa, e vou para onde? E você aprende a ser artista, mas não a viver como artista, não a viver de arte. Você aprende que não há mercado, que não há possibilidade, que não há saída. Procure um trabalho. As duas coisas mesmo, Pri, graças a você ter se preparado, né? Eu estava no seu caminho, obrigada por isso. Eu aprendo muito com todos os meus alunos, aprendi muito. Assim, acho que eu tô aqui nesse momento, nessa live, porque eu tive a possibilidade de vivenciar os dois lados, assim, como professora e como aluna. Eu conheço os dois lados. Mas eu acho que eu tinha mais ou menos a tua idade também. Você era, de fato, bem mais madura e preparada, né? Eu tava muito no escuro ainda, tava muito crua. Mas muitas pessoas acabam saindo de lá assim, se sentindo despreparadas, não conseguem começar a trilhar o caminho que esperavam trilhar a partir né? Você espera entrar na faculdade e sair de lá encaminhado para a vida, né? Com o teu caminho esboçado, né? Usando uma linguagem mais artística. E não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu comigo e com muita gente que eu conheço. Esse sentimento de extrema ignorância, esse sentimento de não dar conta, esse sentimento de não há lugar para mim no mundo, eu acho que se abate sobre muitas pessoas. Um dos motivos disso, hoje eu vejo, é que realmente vem toda essa informação. Mas a gente não tem dentro da gente o preparo para lidar com a informação e a gente ainda não conseguiu ouvir dentro da gente qual que era o objetivo. A Pri que está aqui, que eu acabei de mencionar, eu acho que a Pri tinha uma noção bem clara do que ela queria fazer. Então ela já entrou na faculdade, já entrou entrando aqui no festival, né? Já entrou com um projeto para o festival, ela já tinha uma noção do caminho que ela tinha que construir, ela já sabia que ela era uma artista e que era assim que ela tinha que trabalhar. A maioria não entende esse chamado, essa voz, ainda mais quando a gente fica, né, indo para todos os lados. E as pessoas te dizem, se você quer ter sucesso em alguma coisa, você tem que ter um foco e você tem que aprender uma coisa e se dedicar àquela coisa, especialize-se. E aí, de repente, você está escrevendo, e você está pintando, e você faz gravura, e você faz quadrinhos, e você quer cinema, e você pensa, mas caramba, eu faço tudo e vou acabar não fazendo nada. E durante muito tempo eu convivi com essa enorme culpa. Até que o cinema entrou na minha vida como uma forma de alavancar o meu trabalho como professora. Eu já trabalhava com o desenvolvimento de projetos com alunos. E aí eu pensei, bom, o audiovisual está com tudo, a gente pode fazer muita coisa com audiovisual nesses projetos sociais. Eu vou estudar para me tornar uma professora melhor. Eu adorava o cinema desde a filosofia, era a época de Matrix, eu escrevia artigos sobre Matrix, eu lia o Zizek, adorava, Bem-vindo ao Deserto do Real. Mas assim, o cinema era uma coisa muito distante para mim, uma coisa muito... Imagina, eu ir fazendo cinema, é inviável, é impossível, não é parte da minha realidade, é algo que está do outro lado da tela. Eu jamais estarei, né, no backstage produzindo alguma coisa. E o que acontece é que eu acabei me encantando com o cinema de uma forma que um dia eu parei, olhei para as paredes da minha casa e pensei, o que eu faço? Eu estou dando aula e o que eu tenho que produzir? E aí eu tinha uma história, na verdade eu tinha um poema que era uma homenagem a uma fisioterapeuta que me atendia, que virou uma historinha infantil muito, muito bonitinha. E aí eu pensei, aquela história rende um roteiro. E aí eu comecei a trabalhar, em 2 meses eu escrevi o roteiro de um longa-metragem. E acreditem, é uma história muito, muito boa. Quem lê se emociona. Tanto a história do livro quanto a do roteiro, que uma é baseada na outra, mas são histórias assim muito, muito diferentes. O roteiro, obviamente, ganha uma amplitude muito maior. E aí eu comecei a trabalhar para produzir esse longa-metragem. Dali já foi um curta de live action, tem mais um
sendo produzido, que é uma animação, desenvolvi o roteiro para uma série. Isso desde 2015 eu venho me dedicando ao roteiro. A poesia está sempre presente. Só que a partir do momento que eu comecei a desenvolver o roteiro, e sempre ali trabalhando com a poesia, a imagem, ela não tem como. Cinema é imagem, né? Por mais que o roteiro você seja posto em palavras, você está trabalhando com a imagem. E aí de repente, tomou conta da minha vida a narrativa que eu sempre neguei. E aí tem um outro grande mestre na minha vida, nesse caso foi da Belas, que eu lembro que eu estava defendendo o meu TCC e eu falei, mas eu não queria que fosse uma narrativa clara, tinha que ficar uma coisa velada. Porque a poesia é algo que eu consigo me mostrar e me esconder ao mesmo tempo. Às vezes eu consigo criar algo que realmente é bem hermético, é sonoro, é bonito, tem múltiplos significados, fala extremamente de mim, mas ao mesmo tempo é numa linguagem que não vai ser compreendida. A poesia vai ser do outro, de fato, assim, ele não vai, a Iriene tá falando disso. Não. Eu consigo fazer algo que é bem mais fechado, assim. E aí, de repente, eu sinto necessidade dessa narrativa tomar conta, e essa narrativa tomou conta da minha poesia também. Eu acabei escrevendo um livro inteiro que prevê já uma narrativa visual completamente independente, mas que dá também uma amplitude para a história. E no meio desse processo de alguns anos para cá, eu comecei a usar um recurso que é encher as paredes da minha casa com o meu trabalho. Eu comecei para tentar organizar aí 20 anos de poesia que eu tenho, né? Antes dos meus 20 anos, a maioria eu prefiro não publicar. O Retrato das Sombras lá, a maioria é da minha adolescência. Mas de 20 anos para cá, eu tenho um trabalho que é um trabalho mais significativo e eu comecei a trabalhar. E o próprio roteiro, a gente usa muito esse recurso, né, de escaletar na parede e tal, de brincar com as cenas. E aí, de repente, eu comecei a enxergar umas coisas muito, muito incríveis nesse processo. Que essa narrativa, ela não está presente só no trabalho em si, não é no livro Perséfone em Hades, que já prevê aquela narrativa visual. Não é na série de gravuras que eu defendi no TCC que está explícita essa narrativa, que a personagem ela é quase um quadrinho ali, uma tirinha, ela está contando uma história no seu movimento. Essa narrativa ela está presente em toda a minha produção. Quando eu estava desenvolvendo o roteiro de Scarlet Moon, que é uma série graphic novel que já está em pré-venda no Amazon, que eu estou finalizando agora, eu percebi que aquele assunto que eu estava tratando nesse momento ali em Scarlet Moon, ele permeava o meu trabalho. De outras formas, era um outro momento, né? 20 anos atrás eu abordava isso em outras maneiras. Eu estava sempre tratando do processo criativo, eu estava sempre tratando das questões internas que faziam a minha arte retroceder, quando eu tinha esse impulso de mostrar e alguma coisa dava errado. E eu também comecei a perceber uma coisa super interessante. Um dos motivos de eu ouvir tantas opiniões às vezes negativas, né, como no caso da professora lá do poema, ou mesmo esse grande mestre que me deu um tremendo estímulo para abraçar a narrativa dentro do meu trabalho visual, ele uma vez, eu cheguei e falei para ele, mas eu queria trabalhar imagem e texto junto, a palavra e a imagem junto. Ele, é muito complicado, é difícil de fazer. Daí eu pensei, poxa, ele está dizendo que eu não sou capaz. Pode ficar feio, pode ficar lugar comum, assim, sabe? E daí eu, morrendo de medo, larguei a ideia, isso bem lá no comecinho da minha graduação. Então a gente ouve muito coisa assim, porque a gente leva um pedaço, você pega um trechinho do que você está fazendo, um vislumbre do que é a sua ideia é gigante, você leva a ponta do iceberg e você leva para alguém e você pensa, não, essa pessoa vai entender e ela não, né? Não, eu acho que não é por aí.
E aí você volta, e daí você vai procurar outros caminhos, porque você tem uma necessidade de expressão, e você pensa, bom, se não é por aqui, deixa eu aprender uma coisa nova. Com certeza, se eu aprender essa técnica nova, se eu, de repente, tentar uma profissão nova, por que não? Dentro do campo da arte. Vou virar cineasta agora, porque não deu certo nas artes visuais, eu vou fazer cinema, né? E daí você pensa que está encaminhado e de repente você descobre que aquilo ainda não te traz satisfação, porque a tua necessidade de expressão ainda não foi atendida. Você buscou ali um nicho para você se esconder de novo, não um nicho para você se expressar. E eu percebi que no momento que eu enxerguei esse fio condutor de todo o meu processo de criação, em todas essas áreas que eu atuo, se tornou extremamente coerente. Eu não estou atirando para todos os lados. Pelo contrário, o que eu desenvolvi aqui, agora eu estou colocando aqui. É uma outra linguagem, é uma outra forma de expressão. Mas aqui está sendo posta a serviço de uma necessidade de expressão que também já mudou, que também já evoluiu, que talvez tenha amadurecido, inclusive. Isso não descaracteriza e não desvaloriza o que eu fiz há 20 anos atrás. Mas esse fio, ele vai permeando todo o trabalho e tudo ganha um significado impressionante, tudo ganha muito valor. E todas as habilidades que você aprendeu, que você desenvolveu, que você lapidou, você percebe que estão a serviço da sua necessidade expressiva. E aí quando você mostra uma página do seu roteiro para alguém, ou quando você mostra uma página da sua graphic novel ali ainda em processo para alguém, e alguém fala, mas isso aí não tá legal. Daí você explica, não, mas vai ficar, porque ele tá dentro desse contexto, porque ele significa isso, e porque nós chegaremos a isso. Você se apropria do teu processo criativo quando você entende qual que é esse foco, qual que é essa necessidade expressiva. Ele é seu, ninguém mais tira, ninguém mais te derruba. E se torna um imenso prazer você defender os seus projetos. Você não põe a viola no saco, vira as costas e vai embora procurar outro caminho. Se você for buscar outra ferramenta, é para você dar continuidade àquilo que você vem fazendo, porque o teu trabalho agora tem consistência. O teu trabalho agora, ele tem toda a tua alma nele. E não importa se hoje é parte do seu trabalho se dedicar a um projeto audiovisual. Não importa se hoje é parte do seu trabalho fazer uma graphic novel. Você não está preso. Esse projeto aqui, ele é o começo de uma trajetória minha dentro dos quadrinhos. Mas era para ser Persephone em Hades. Persephone em Hades, a narrativa visual, eu ia brincar muito com a ideia de uma graphic novel. Ia dar uma desconstruída nessa ideia do que é uma graphic novel, do que é um livro ilustrado. E ia brincar muito com isso. E de repente acabou que eu antecipei isso em Scarlet Moon, que em termos de quadrinho é um pouco mais tradicional. Mas eu ainda vou para lá. E Scarlet Moon nasceu como um roteiro de cinema. Eu adaptei agora para o quadrinho e o objetivo é virar uma série. Na verdade, era para ser sempre uma série. Acabaram me convencendo a fazer um longa. Eu escrevi o longa e continuei desenvolvendo a série. Então eu tenho muito material para colocar na graphic novel. E a hora que todo esse material estiver pronto, eu tenho um produto para colocar ali no mercado, para jogar para os players e dizer esse produto tem condições de virar uma série de animação maravilhosa que é para o que ele nasceu. Então, todas as habilidades que você foi adquirindo, elas vão trabalhando em função do seu grande objetivo. Enfim, essa é a minha trajetória, essa é a minha história. Tá? E é uma trajetória bastante longa, como vocês podem ver. Não sei se alguns talvez conheçam essa trajetória, alguns eu acredito que não. Mas uma coisa que me ajudou a ver a importância de se rever a nossa própria história para encontrar esse foco é justamente uma estrutura narrativa. Enquanto eu estudava a construção de roteiro, assim, sempre teve muita ênfase na jornada do herói. Eu até coloquei no texto dos e-mails que eu encaminhei para as pessoas
que se inscreveram nessas masterclasses, eu até coloquei, poxa, eu agora, nesse período de isolamento, assim, eu tive que estudar um monte de outras coisas, tive tanto contato com marketing digital, tá direto no Instagram, estão sempre me oferecendo alguma coisa, e há um foco enorme no storytelling, e há um foco muito grande na jornada do herói. Ela é a base do marketing hoje, né? Só que isso funciona dentro do roteiro, é a base da, né? Você aprende a trabalhar com roteiro a partir daquilo. Se você vai desconstruir essa linha narrativa e tornar uma não linear, como que você vai fazer? Não importa. A jornada do herói é a base do teu estudo ali, quando você vai trabalhar com o roteiro. E aí, enquanto eu estudava tudo isso, um dia eu me deparei com uma outra estrutura narrativa, que o texto não tem nem tradução aqui no Brasil, que é a Promessa da Virgem, que é uma estrutura narrativa que é voltada para o feminino. O feminino, não sei se vocês sabem, ele é o aspecto feminino da psique que está relacionado aos processos criativos, é o aspecto criativo da mente, né? É o feminino que lida com tudo isso. E aí, essa jornada, de repente, ela tem uma forma de abordar uma estrutura narrativa que é toda voltada para mulher, como a mulher lida com isso. Mas, sobretudo, é voltada para esse aspecto feminino no ser humano, né? Então, quando começaram a me falar dessa estrutura narrativa, durante os meus estudos, eu pensei, mas caramba, as histórias que eu escrevo, elas tratam disso. Esse é o meu momento enquanto ser humano, enquanto mulher, uma mulher que ela não tem como se adaptar a uma jornada do herói, que ela precisa fazer uma jornada interna ainda, para daí se colocar no mundo. Antes de conquistar o mundo, eu preciso fazer essa jornada interna e me apropriar do que é meu, né, do meu verdadeiro eu, do meu verdadeiro propósito, do meu verdadeiro foco. Enfim, e aí durante os estudos dessa estrutura narrativa, eu descobri que se eu usar toda essa estrutura em cima da minha própria história, eu consigo ir mapeando todas as etapas, todos os momentos em que eu deixei o meu lado artístico de lado e fui e me recolhi, né? E voltei para mim ao invés de me colocar para o mundo. E através dessa jornada eu consigo rever a minha história e eu consigo chegar a um ponto em que eu encontro esse foco com extrema clareza. E é muito bacana porque a autora, inclusive, ela usa a luz, né, como referência. Ela fala que você encontra a sua luz, você escolhe a sua luz e você vai para o mundo com ela. E toca em muitos pontos importantes para o artista, principalmente o artista que é levado a crer que não consegue, que não pode colocar sua arte para o mundo, que não tem mais lugar para ela, porque não tem mais originalidade, autenticidade no que ele faz. Então, para quê, né? É para alguns sortudos, alguns escolhidos, para que se incomodar, né? Vai trabalhar, para que fazer arte? O interessante é que esse recolhimento, esse pensamento que a gente acaba adotando como nosso, né? Ele está extremamente presente nessa narrativa. De repente, você está preso ali num mundo que é só teu, que é secreto, mas você não cabe mais nele e você precisa achar uma forma de sair. Eu acredito que as pessoas que se inscreveram, as pessoas que estão aqui presentes nesse momento, elas estão num momento dessa estrutura narrativa que é aquele momento em que elas têm uma oportunidade de brilhar. É aquele momento em que ela está pronta para vestir o seu papel. Ela já sabe que ela tem uma habilidade artística ali, que ela tem que desenvolver, que ela tem que expressar, e ela está no momento apropriado para abraçar isso. Só que tem uma questão muito, muito importante em adotar esse aspecto artístico, que é o que a autora chama de um mundo dependente. E a gente se identifica muito fácil com o mundo dependente.
Porque o mundo dependente é exatamente esse mundo que diz que, que não está pronto para a nossa arte. A gente acredita que se eu agora me dedicar exclusivamente à minha arte, ao meu fazer artístico, o mundo não vai mais funcionar como funcionava antes. Alguma coisa vai se desestruturar, alguém vai ser desagradado pela minha opção, né? Algo vai acontecer que não vai possibilitar que eu cresça, que eu me desenvolva, e aí eu vou ser posta de lado, eu vou ser abandonada. E você não abraça a sua luz, você não abraça a sua capacidade de criação, né? Esse mundo dependente, na verdade, ao longo da nossa trajetória, ele se adapta. E eu acho que isso é uma coisa que o isolamento social e uma coisa que esse momento que a gente vive provou, né? Muita gente teve que buscar o seu lado criativo, se apoiar e se amparar nele, e percebeu que o mundo se adapta. Ele vai se reorganizando e é uma necessidade de mudança também, né? Que a gente acaba suprindo na hora que a gente começa a produzir e tirar as pessoas da zona de conforto, sobretudo sair da nossa própria zona de conforto, né? É bem delicado isso. Enfim, o mundo dependente é o primeiro passo, é aquele momento que você está ali preso, que você está ali retido numa situação que não é a sua, numa situação que você não quer. O que você quer é ser artista, é viver de arte, é produzir a sua arte, é mostrar a sua arte para o mundo. E eu, durante a minha trajetória como professora, eu atendi muitas pessoas que eu considero que estavam pagando o que ela considera a segunda etapa, que é o preço da conformidade. É aquele momento em que você abriu mão de tudo para não desorganizar esse mundo ao teu redor ou para não correr riscos nesse mundo que a gente chama de mundo dependente, mas na verdade há uma codependência, né? E aí o preço da conformidade muitas vezes ele vem na forma da doença, na forma da depressão, na forma de um profundo desencanto com a vida. Porque criar é do humano, todo mundo tem que criar alguma coisa, precisa criar. Seja uma receita de bolo, seja fazer uma mudança na decoração ou uma mudança na casa. Meu pai adora reconstruir a casa dele, tá sempre mudando alguma coisa e tá sempre satisfeito. Ele é uma pessoa que aquele é o universo criativo dele que mantém a saúde e a estabilidade dele. Para o artista, essa necessidade é muito mais pungente, ou uma pessoa com uma sensibilidade mais aguçada, que não achou ainda o caminho para expressar devidamente isso, o sofrimento acaba se apresentando ali de uma forma muito delicada, muito complicada. E eu atendi muitas pessoas nessa situação. Pessoas que têm uma extrema dificuldade de até naquele momento abraçar seu próprio trabalho, sua própria criatividade, porque elas já estão tão presas, elas já estão tão doídas e elas já estão tão desacostumadas a criar que tudo é um enorme transtorno, tudo é um grande sofrimento. Enfim, a oportunidade para brilhar é aquele momento em que você percebe, não, caramba, essa é a minha... esse é o meu momento de produzir, esse é o meu momento de criar. E agora eu vou focar nisso aqui. Só que aí você consegue, nós vivemos isso muitas vezes de fazer mostras e desenvolver projetos em que as pessoas experimentam esse momento em que a sua criação ganha o mundo. Isso é extremamente prazeroso. Eu diria que dentro dessa estrutura dramática, dentro dessa estrutura narrativa, isso é vestir o seu papel, né? É o primeiro momento que você experimenta o ser artista, do começo ao fim, de todo um processo criativo desenvolvido até o momento que ele chega no espectador. E você experiencia isso, assim, ao máximo. Só que aí o que acontece? Você simplesmente descobre que você ainda tem uma relação de codependência com aquele mundo lá
que está todo estruturado para te reter, para te prender, que mostra que você não tem condições de criar o que você gostaria, ou que te mostra que você está tão confuso, afinal você faz tantas coisas ao mesmo tempo. Não é por aí, volta para cá, aqui é um lugar seguro, vem fazer o que você está acostumado, beleza? E aí depois de experimentar esse papel, de vestir esse papel, você você constrói um mundo secreto, né? Você não pode voltar ao que era antes, voltar naquela convivência com esse mundo, não tem como, porque você experimentou algo sensacional, só que você precisa criar esse novo mundo, esse lugar que abraça esse seu novo lado em um ambiente secreto. Ele não cabe naquele mundo lá. Se aquele mundo souber que você faz isso, que você produz isso, ele se desestrutura. É isso, pelo menos, que a gente acredita. Ou ele não te aceita. E é isso que a gente teme. Então, o que a gente faz? A gente constrói um mundo secreto. E a arte, ela vira ou aquele hobby, ou, é poesia, caramba. Não, ninguém dá bola para isso. Mostra ali, mas uma vez me falaram que, continue escrevendo aí, isso é coisa da adolescência. Quando você estiver mais madura, isso passa. Acho que eu ainda não saí da adolescência, mas tudo bem. Não passou até agora. E eu, durante muito tempo, vivi nesse mundo secreto, assim, a poesia principalmente, era um lugar só meu, só pra mim. Só que esse mundo, chega um momento nesse mundo secreto que você não consegue mais caber nele. Ele é pequeno demais para você. E aí, ou você amplia esse espaço, ou você adoece. De novo. Ou você atrofia completamente. A partir do mundo secreto, essa estrutura dramática ela é dividida em 3 etapas. E o que eu considero que seria o ato 2, se a gente pensar em uma história em 3 atos, ela seria a partir desse mundo secreto, porque esse mundo secreto ele é incrível e a gente precisa olhar com bastante atenção. Então, eu queria propor que a gente tratasse disso amanhã. E aqui dentro desse mundo, desse primeiro ato, desse primeiro momento, em que a gente abordou assim, o que seria o mundo dependente, o preço da conformidade, a oportunidade de brilhar e esse vestir o papel, esse momento artista que todos que aqui estamos, acho que somos artistas, sabemos disso já. Eu queria que vocês guardassem isso e eu queria sugerir 2 coisas para tornar isso bastante prático, assim. Desde que eu comecei a invadir as paredes da minha casa, deixa eu passar para cá. Na verdade, as paredes estão cheias, estão lotadas aqui, né? E eu daí criei um mood board. Eu faço muito isso no computador também, mas aqui eu preferi colocar no papel. Aqui eu coloquei alguns dos meus trabalhos, as gravuras em que eu trabalhei a questão da sombra, que é algo que eu trato em Scarlet Moon num sentido mais psicológico até. Tá abordado aqui o tempo todo no meu trabalho visual, assim, instintivamente. Mas eu queria propor para vocês começarem um mood board e tentarem achar as coisas que vocês têm medo de abrir mão na hora de produzir arte, né? As coisas que vocês... se eu fizer isso, alguém da minha família vai se incomodar, ou eu teria que abrir mão desse emprego ou desse trabalho, e aí isso vai ficar complicado. Que vocês começassem a colocar isso dentro do mood board, tá? O que seria o mundo dependente para vocês? O que impede que vocês se dediquem integralmente à arte de vocês? E quem já passou por esse momento em que abriu mão de criar e sentiu o peso, eu tenho certeza que todo mundo já passou, que vocês coloquem nesse mood board o que é o preço da conformidade para vocês. E quando vocês tiveram a primeira oportunidade de brilhar, o exato oposto daquilo que vocês vivenciaram lá no momento em que vocês apresentaram um trabalho para quem vocês admiravam, para quem vocês consideravam um grande mestre, e essa pessoa chegou e falou, não é por aí, não é bem isso, não funciona bem assim, te desestimulou de alguma forma.
o extremo oposto, o momento em que você se sentiu artista pra caramba, que foi a sua grande oportunidade de brilhar. Pri, essa é a promessa da Virgem. Eu quero então que vocês coloquem essa primeira oportunidade de brilhar nesse mood board. Pode ser na forma de um desenho, pode ser por escrito e tal. E como vocês se sentiram nesse papel, no papel de artista? É muito comum as pessoas se sentirem uma fraude, ou nesse primeiro momento de brilho ali, se sentir fantástico, e quando tenta reviver isso de novo em outras circunstâncias, a gente se sente meio que uma fraude. E daí o normal é voltar para o mundo secreto lá, e construir daí aquele mundinho secreto, o nosso refúgio de criação e não sair mais de lá. Aqui no meu moodboard, além de colocar os trabalhos lá que remetem, que ligam, que são do início do meu trabalho como artista visual e que trazem para isso aqui, que estão ligados à poesia também, eu coloquei aqui alguns filmes que vocês podem tentar ver ou lembrar se já assistiram. O nome da autora do livro é Kim Hudson, tá? Eu sugiro que vocês assistam Chocolate. É um filme, eu não lembro os diretores, eu nunca lembro, tá? Mas eu lembro geralmente da cara do filme. Nesse caso aqui, pra mim, é a Juliette Binoche. Tem o Johnny Depp, para as meninas que gostam dos galãs. Mas a Juliette é fantástica nesse filme. Aqui ela representa um dos arquétipos, né, que estão sempre presentes na contação de histórias, em geral, nos contos de fadas, que é o da mãe, né? E ela traz a questão de prazer e nutrição, que é algo que quando a gente traz através da nossa arte para as pessoas, às vezes cria umas reações assustadoras. Como, por exemplo, eu fazendo um vídeo chamado Equidiz e as pessoas ligando ele a sadomasoquismo e uma infinidade de grupos e pessoas ligadas a esse fetiche tentaram ou vieram me adicionar no Facebook, porque afinal o meu poema é sadomasoquista. Mas enfim, mas ele traz umas reações assim, alguns pudores são levantados também, as pessoas te julgam de forma terrível. E que está claramente ligado, assim, que vocês vão conseguir entender o que é uma estrutura narrativa baseada na promessa da Virgem, Billy Elliot, Legalmente Loira e Pretty Woman. Porque é aquele momento em que temos nesses filmes aquele momento em que o personagem é aquele personagem naquele mundo comum. Billy Elliot é fantástico, né? Porque nós temos aqui o personagem masculino e ele está naquele mundo dependente, na verdade ele é dependente daquelas pessoas, né? Então tudo funciona ali para que ele tenha uma vida, uma infância segura, para que ele, né, cresça dentro dos parâmetros da sua tribo. E aí de repente ele descobre o balé. E aí ele descobre a sua grande paixão, a sua grande necessidade expressiva, ele não quer mais o boxe, e para viver isso ele precisa criar o seu mundo secreto, o balé tem que ser um segredo, né? E aquela sociedade machista, a gente acredita, puxa, isso vai dar merda, isso não vai longe, porque é uma tragédia anunciada, né? Mas aquele mundo acaba se reorganizando, né? O pai, que é geralmente a figura paterna, né? Como que eu vou desapontar meu pai? O pai acaba sendo o grande fã, o maior fã dele. Para quem já viu o filme, não vou dar mais spoiler para quem não viu. É um dos meus filmes favoritos, por sinal, Billy Elliot. A cena final dele saltando é maravilhosa. Eu tenho aquela cena assim grudada na minha memória. Legalmente Loira eu consegui rever, Billy Elliot eu não achei. Pretty Woman eu já vi tantas vezes que aí depois de abordar o texto eu não quis rever. Mas Legalmente Loira é aquele filme bobinho que você não dá crédito, né? Mas toda a estrutura narrativa tá lá. Aí você constrói o teu mundo secreto, aí você acha você percebe que não cabe mais naquilo, aí você descobrem você ali, te derrubam, aí você se livra do que te prendia, aí o mundo vira um caos. Obviamente que se você tá jogando pro alto toda aquela estrutura que te dizia como você devia ser, ou não devia ser, obviamente que aquilo vira um caos, né?
E aí tem as outras etapas lá que vamos tratar no dia 3, no dia 5, dia do meu aniversário. Que é o vagar pela natureza selvagem, é aquele momento de encontro com a própria alma que eu adoro. E é quando você escolhe a sua luz e aí o mundo se reorganiza e aí o mundo se torna mais brilhante porque você se deu ao trabalho de toda essa jornada para se encontrar e o mundo se torna um lugar melhor. Essa é a premissa dessa estrutura dramática. O mundo está modificado depois. Talvez ele não fique um conto de fadas no final. Tem várias histórias, vários filmes aqui que eu vou recomendar para vocês que não necessariamente tem esse final feliz, brilhante do conto de fadas. Um filme que eu adoro e que não tá, até porque eu acho que esse texto, embora não tenha tradução aqui no Brasil, ele é mais antigo do que parece, é Merida. Eu não lembro de que ano é Merida, mas Merida também segue bem certinho essa estrutura narrativa, porque o foco da personagem, ela justamente não quer casar, né? O foco dela não é ser aquela menina certinha, com aquela touquinha prendendo o cabelo. O objetivo dela não é esse, ela quer ser livre, ela quer escolher o marido, e aí ela resolve que ela não quer isso e ela cria o caos no mundo, assim. E ela cria o seu mundo secreto também, e aí ela vaga pela natureza selvagem e ela tem que voltar. Enfim, não vou recomendar todos os filmes de uma vez, mas quem gosta de Merida, quem tem a possibilidade de assistir, reveja. Ele não está nas recomendações do livro, mas eu vejo essa estrutura narrativa. E quem puder, vejam esses 3 aqui e o Chocolate, que é muito bacana. Essas outras sugestões aqui, a maioria de vocês já devem ter visto. Por exemplo, o que se encaixa no preço da conformidade, o que é mencionado, é um conto clássico, né, da literatura infantil. A Bela Adormecida, aquele momento em que você adormece. A Bela Adormecida, dentro dos contos infantis, as versões mais antigas, tem uma versão extremamente assustadora, em que enquanto ela dorme, o rei se casa com ela, a engravida, e quando ela acorda ela tem 2 filhos, que ainda são mortos, ou são, eu não lembro mais os detalhes da história, ou ela fica cega e daí ela tem toda uma jornada para recuperar ou salvar esses filhos. É uma história aterradora, se você parar para pensar do ponto de vista do feminino, assim, de violação mesmo, né? Então, o preço da conformidade geralmente é uma violência contra a gente, quando temos essa necessidade de criação assim tão pungente. Enquanto você dormia é uma versão, né, de A Bela Adormecida, também uma versão, vocês devem lembrar, com a Sandra Bullock. E aqui também tem filmes em que a pessoa tem que baixar suas expectativas, né, para conseguir caber no mundo. Por exemplo, acho que a melhor opção aqui é o Vem Dançar Comigo, e a mais dramática é o Brokeback Mountain. Aqui a gente tem a questão também de se vestir para festa, em que os objetos, as roupas, a aparência está muito ligada a esse momento que você tem a oportunidade de brilhar, mas daí você constrói o mundo secreto e tem que voltar, fingir para aquele teu mundo dependente lá que tá tudo bem, que não existe nada. Eu acho que esse é uma trajetória que todos nós fazemos constantemente, esse vai e vem, essa construção da arte como um mundo secreto, do nosso processo de criação, da nossa necessidade de criação como um mundo secreto. A gente vai e volta, sempre um passo para frente, 2 para trás, um passo para frente, 2 para trás, por muito tempo. Eu fiz isso por muito tempo. Então, assim, hoje, quando eu vejo a consistência do meu trabalho, quando eu vejo que é o que eu quero fazer, é o que eu tô fazendo e é o que eu vou continuar fazendo, assim, eu sinto um prazer imenso. E é isso que me trouxe a essas lives, na verdade. Poder compartilhar isso para que as pessoas compreendam que elas têm que olhar a sua história como um todo e olhar a sua produção como um todo. É algo que eu acho que eu já disse em outros momentos, mas, assim, quando vamos estudar os grandes artistas, a gente estuda a sua
biografia. A gente quer saber onde ele morou, por que morou, se adoeceu, onde ficou quando estava doente, como se recuperou, com quem casou, quem foi seu mestre, quem foram seus discípulos, seus pupilos, quem foram as suas referências. E como é que era o seu contexto social, como isso influenciou a sua obra. A gente quer saber tudo, não basta olhar para aquele quadro, não basta ver aquele filme. Nós queremos saber como foi aquele diretor, aquele roteirista, queremos saber como ele foi fantástico e odioso e como isso se reflete no trabalho dele, ou como que o trabalho pode ser tão sensível e ele ser considerado uma pessoa tão rude, tão odiosa, tão machista, né? Não vou citar cineastas agora, mas existem alguns assim na história do cinema. Então, a gente precisa fazer essa conexão. Quando eu consegui enxergar isso dentro do meu próprio trabalho, para mim foi um insight fantástico. A narrativa está ali presente, a gente só tem que aprender a olhar para a nossa própria história. A gente tem que olhar com olhos de um estudioso mesmo, com um certo distanciamento para a nossa própria história. E eu não sei quanto tempo a gente está aí de live, mas eu sei que o Instagram vai derrubar a live. Alguém sabe me dizer que horas são? Mari, você tá aí. Simone, que legal. Eu tô sem relógio, se eu sair daqui para olhar a hora, vocês vão me matar. Mas enfim, se cair, me perdoem. Mas a gente vai abordar amanhã o mundo secreto e eu quero saber se vocês vão fazer um mood board. Podem compartilhar daí no seu perfil e me marcar lá pra gente ver. Faz da maneira que der, pode fazer no computador e compartilhar, mostrar pra gente. Nós temos 7 minutos. A Pri falou que são 13 horas e 3 minutos. Temos 7 minutos. Vocês querem fazer alguma pergunta que eu consiga responder nesses 7 minutos? Hello? Tinha um rapaz perguntando e eu não consegui responder no início. Não? Tá bom. Então, nos vemos amanhã às 12 horas e 11 minutos. Eu vou salvar essa live pra gente rever. Se ficou algum ponto que eu não consegui abordar, amanhã eu retomo. Mas amanhã a gente segue no que seria o segundo ato da nossa história e daí eu vou orientar como que vocês vão continuar esse mood board para também enxergar dentro da narrativa da vida de vocês qual seria o grande foco criativo, tá bom? Valeu, gente, pela companhia. Até!